Em nosso encontro de hoje, nós vamos avançar com o estudo do autoconhecimento, focando especificamente na questão das nossas origens. Esse é um tema que é abordado por muitos autores e vamos começar com uma reflexão do escritor brasileiro Alton Glasling, pouco conhecido, mas que nos deixou algumas reflexões importantes a respeito. Diz assim: busque suas raízes, penetre no âmago do seu ser, descubra-se, explore-se, ame-se, abra os olhos e veja além da cegueira cotidiana, chamando a atenção, né, que o corre-corre do dia a dia acaba nos impedindo, né, de olhar para dentro. E ele continua explicando. O autoconhecimento tira uma máscara que nem você mesmo sabia que existia. Enquanto a gente não se dá conta da necessidade do autoconhecimento, né, a gente acaba ficando mascarado ou preso, ou como diz o Otton, munido de um escudo. Diz ele assim: o escudo superficial é destruído. E quando você acha que está vulnerável sem ele, você descobre que sua real força estava ali o tempo todo, escondida atrás de algo inventado pelo medo. É muito comum, né, a gente reagir ao medo se fechando, né, através de um escudo que nos impede de olhar para dentro. O Eckhart Tolle aborda esse mesmo conceito em outras palavras, quando ele diz que você encontra paz não reorganizando as circunstâncias da sua vida, isto é, a parte externa, mas compreendendo quem você é no nível mais profundo. Ele ainda complementa: viver de acordo com uma imagem que você tem de si mesmo, ou que outras pessoas têm de você, é uma vida inautêntica. Para a gente levar uma vida autêntica, precisamos nos conhecer a nós mesmos. Essa questão também foi abordada em profundidade pelo Carl Jung. Temos aqui uma reflexão bastante longa que diz assim: pensar que o homem nasce sem uma história dentro de si próprio é uma doença. É absolutamente anormal, porque o homem não nasce da noite para o dia. Nasce em um contexto histórico específico, com qualidades históricas específicas e, portanto, só é completo quando tem relações com essas questões. Se o indivíduo cresce sem ligação com o passado, é como se tivesse nascido sem olhos nem ouvidos e tentasse perceber o mundo exterior com exatidão. É o mesmo que mutilá-lo. Analisando as palavras do Carl Jung, então, temos que, como parte desse processo de autoconhecimento, entender qual é esse contexto histórico, né, e qual é a relação que a gente tem com o passado, para não terminarmos mutilados. E aí então cabem algumas questões para reflexão. Por exemplo, né, será que cada um de nós sabe quais são as suas origens? Conhece a história dos seus antepassados? Às vezes a gente sabe de pais, avós, mas quantas gerações mais para trás? Outra questão importante: quais são os valores que essas pessoas nos transmitiram? Essa temática, né, da transmissão intergeracional é um dos temas preferidos do
Bert Hellinger, ele, nessa frase aqui, diz que a mãe nos dá a vida e o pai nos apresenta o mundo, mostrando então que cada um de nossos ancestrais tem um papel específico. Mas voltando na questão dos valores, né, a gente tem que analisar em primeiro lugar. Você sabe quais são? Alguma vez você fez uma lista? Porque é necessário analisarmos. Podem ter valores nos quais a gente acredita que devemos preservá-los e passar adiante. Podemos ter recebido valores que a gente acha que é melhor descartá-los. E pode ser também que nós tenhamos valores que em algum momento no passado ouvimos falar, que não aplicamos e que precisamos resgatar, porque são úteis, mas não estamos usando. Essa análise, né, do legado das gerações anteriores faz parte desse processo. E quando a gente tomar a decisão de descontinuar um pedaço daquilo, nós certamente vamos ter algum tipo de sofrimento. A coach Carol Hare, que já citamos anteriormente, diz que a morte daquilo que somos, né, de um pedaço desses valores, ou a morte de partes daquilo que nos forma, é e sempre será um processo doloroso. A vida, muitas vezes, nos apresenta dores, né? Todos nós enfrentamos desafios ao longo da vida de vários tipos, né? E nesse processo de autoconhecimento não se trata apenas de saber quem foram os antepassados, de onde vieram, mas entender se esses desafios que a gente enfrenta já foram tratados anteriormente ou não. É o que o Hellinger e muitos outros pensadores chamam de desafios transgeracionais. É muito comum que esses desafios que a gente enfrenta, eles já tenham sido enfrentados por gerações anteriores à nossa, dentro da própria família. Portanto, precisamos entender e descobrir isso, né? Se tem outros casos semelhantes, muitas vezes até inconscientemente, sem saber que isso aconteceu, a gente acaba tendo o mesmo comportamento que os nossos antepassados, como se esse comportamento estivesse gravado geneticamente, o que a ciência diz que não é o fato, mas acontece. Então esse é um desafio, né, que a gente tem que levantar, né? E a única forma de conseguir fazer isso é, de fato, conhecendo a história da nossa família. Quando a gente toma essa decisão, o Hellinger diz que quando alguém decide curar-se, né, se livrar dessas questões que não servem mais, ele se transforma numa obra de amor e compaixão, já que não se torna saudável somente a si próprio, mas também a toda a sua linhagem. Isto é, quando a gente decide romper com esse funcionamento, a gente acaba não só tendo vantagem para a gente, no sentido de progresso, mas também para aqueles que vierem depois de nós. E para conseguir isso, então, a gente tem aqui algumas sugestões, né? A mais simples de toda, né, que muitas pessoas citam, é um exercício comum nas escolas, e muitas famílias têm as suas árvores genealógicas. Mas as árvores genealógicas normalmente se limitam a ter nomes, datas e locais de nascimento, falecimento das pessoas. Precisamos ir além disso, né? E a melhor forma de fazer isso é a gente conversar para tomar conhecimento da história dos nossos ancestrais
com as pessoas mais idosas da família que a gente consiga ter acesso, né? Escutar as histórias daqueles que lhes antecederam na boca deles. Mesmo quando não seja uma reprodução fidedigna, é melhor do que não saber nada. Outra forma, né, se a gente não tiver mais acesso a pessoas de idade, né, é a gente entender em função do local onde as pessoas, os nossos ancestrais viveram, e estudar esse ambiente onde eles viveram, né, estudar do ponto de vista da cultura que eles frequentaram, a religião que eles praticavam, né, para a gente poder ter mais informação sobre o ambiente que eles frequentaram. E aí o Hellinger nos ensina que a gente tem que ter aí uma atitude de respeito, né, em relação a tudo isso. Temos o direito de concordar ou não. Mas diz ele que aquilo que rejeitamos, né, aquilo que a gente ficar com raiva, né, aquilo que a gente se opuser, acaba se apoderando de nós. Enquanto que aquilo que respeitamos nos deixa livres. Estamos falando, né, quando a gente vai nesse autoconhecimento dos nossos ancestrais, obviamente do passado, que não dá para ser mudado, né? E, portanto, não adianta a gente querer rejeitar ou acusar ou dizer que não foi bom, que podia ter sido melhor, não vai mudar. Por isso precisamos respeitar o que aconteceu. Certamente cada um de nossos ancestrais fez aquilo que, no contexto que ele viveu, achava que era o melhor que ele podia fazer. E é com esse processo, então, que nós vamos, então, poder crescer. Essa analogia da árvore, né, que o Jung usa, né, também existem diversas fontes, né? O Jung diz que nenhuma árvore pode crescer até o céu sem que as suas raízes desçam até o inferno. Isto é, se a gente quer crescer, nós temos que enfrentar aquilo que está lá no fundo. Tem um provérbio chinês antigo que diz que quando as raízes são profundas, não há razão para temer o vento. Árvores com raízes profundas não caem quando o vento é forte. E o Osho nos ensina também, com base nessa analogia da árvore, o seguinte: para crescer, apenas observe uma árvore. À medida que a árvore cresce, suas raízes se aprofundam. Existe um equilíbrio. Quanto mais alto a árvore cresce, mais profundamente suas raízes crescerão. Você não pode ter uma árvore de 50 metros de altura com raízes pequenas. Elas não poderiam sustentar uma árvore tão imensa. Na vida, crescer significa aprofundar-se de si mesmo, dentro de si mesmo. É aí que suas raízes se encontram. Se quiserem resumir esse pensamento, podemos usar essa reflexão do Ken Kais, escritor americano, que diz que enxergar o nosso drama é a forma de nós libertarmos dele. Outro religioso, esse da Idade Média na Pérsia, né, no Afeganistão, o Rumi, é o apelido que ele usou para escrever, diz que você não é uma gota no oceano. Então, muitas vezes a gente se imagina como um nada, né, no meio de um monte, né? Diz ele, você é um oceano inteiro numa gota. Essa gota que nós somos reflete todo esse oceano de ancestrais, né, que existiram antes da gente e que se refletem nesse ponto que nós estamos. A escritora americana Rebecca Walker, então, nos explica que para criar um futuro melhor para si mesmo, para evoluir, transformar, liberar
imaginar e passar para uma individualidade mais realizada, alinhada, feliz, fortalecida e justa. Alguém que não queira tudo isso, eu não conheço. Diz ela que é preciso escavar a própria história com honestidade, profundidade e coragem. Precisamos nos livrar das máscaras e ir a fundo em nossa história.